Em um mundo mergulhado no caos, um grupo de pessoas enfrenta desafios implacáveis. Confrontados com uma série de ataques e provações, esses indivíduos demonstram coragem e resiliência, permanecendo fiéis aos princípios e ensinamentos de sua fé. Enquanto são perseguidos por forças malignas e tentados a desistir, esses sobreviventes enfrentam dilemas morais que confrontam seus medos mais profundos. Com cada obstáculo superado, sua união se fortalece e sua confiança em Deus se aprofunda. Nesta épica batalha entre o bem e o mal, esse grupo prova que, mesmo sendo os últimos remanescentes, eles são capazes de enfrentar os desafios e permanecer firmes até o fim, pelo poder de Deus. Prepare-se para uma história de ação, suspense e elementos espirituais. Os últimos de nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você mais uma noite, amém? Bom, meus amigos, hoje é o nosso terceiro encontro. Às vezes semana de oração parece longa, mas a verdade é que amanhã nós já chegamos na metade da semana de oração. Até aqui, nessa semana cujo título é Os Últimos de Nós já falamos sobre os últimos conselhos e vimos algumas orientações que Deus nos deu sobre como devemos viver enquanto ainda estamos aqui nessa nova Babilônia do século 21. Nós falamos um pouquinho sobre as orientações que Deus nos deu a respeito da família, sobre trabalho, cultura, política e algumas outras coisinhas mais. E também vimos ontem à noite, o tema A Última Distorção. E nós mostramos a vocês como o inimigo, que tem uma estratégia já milenar, onde ele trabalha para distorcer o caráter de Deus, da mesma forma hoje, em nossa época, ele tem agido para corromper o caráter do Senhor. Na geração da pós-modernidade, onde a ausência de absolutos é a marca desta geração. E hoje o título da mensagem, Os Últimos Libertos. E amanhã o tema será Os Últimos Dias. E eu desafio você a estar aqui, que você vai se surpreender. Eu tenho certeza que nós nunca estudamos sobre os últimos dias da forma como estudaremos amanhã. Aliás, eu já vou adiantar para vocês, para aqueles que quiserem em casa fazer a leitura do capítulo que será a base do tema de amanhã, eu desafio você a ler. Leia em casa, leia 1, 2, 3, 4 vezes. Leia quantas vezes forem necessárias, até que esse texto entre no seu coração e você venha preparado para o nosso encontro de amanhã. O texto será 2 Timóteo capítulo 3. Nós vamos fazer uma exposição aqui amanhã do capítulo 3 inteiro do livro de 2 Timóteo. Falando sobre os últimos dias. E o objetivo maior será mostrar a ação de falsos profetas no meio da igreja nos dias de hoje. Então não falte, porque o tema de amanhã é muito importante. Hoje, os últimos libertos. Quero convidá-los então, como estamos fazendo todas as noites, a orarmos antes de abrirmos a palavra do Senhor. Vamos orar. Bondoso e querido Deus, nós te louvamos porque estamos aqui mais uma vez reunidos na casa do Senhor, com o objetivo maior de adorarmos o teu santo nome na beleza da tua santidade. O Senhor é o Deus que desejamos que seja entronizado neste culto, através dos louvores, da oração, bem como também da pregação da tua santa palavra. Esse livro será aberto agora, o teu livro santo, Senhor. E o meu desejo é que este púlpito que aqui está agora seja conduzido, controlado, seja ungido pelo poder do Espírito Santo de Deus. O teu povo veio, os teus filhos compareceram na igreja nessa noite. Alguns estão aqui presencialmente, outros estão acompanhando através das redes sociais, através da internet. E eu quero pedir ao Senhor que eles não sejam frustrados,
que não sejam decepcionados. Eles não vieram aqui para assistir um homem falar, não vieram aqui buscar coisas que o irmão Jefferson é capaz de conceder, eles vieram aqui buscar o poder do Espírito Santo de Deus. E eu não tenho, Senhor, eu sou um pecador miserável, Pai. Eu reconheço diante da igreja e diante do universo as minhas limitações. E é por isso que eu oro pedindo ao Senhor que eu seja esvaziado de tudo que é humano, de tudo que é terreno e carnal, e que o Senhor unja e possua a minha vida com o Santo Espírito do Senhor. Controla a minha mente, os meus lábios e a minha vida por inteiro, Pai. E que ao pregar a Tua palavra, apesar das minhas imperfeições, que mais uma vez ela vá e em nome de Jesus ela não volte vazia. Esse é o meu desejo, o nosso desejo e oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Abra então aí a sua Bíblia no livro de Gálatas, o capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura apenas de 2 versículos do capítulo. Gálatas, capítulo 5. Acompanhe aí comigo a leitura do versículo 1 e em seguida o versículo 13. Gálatas, capítulo 5. Começamos lá no versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Agora vá comigo ao versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Somente até aí. Quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele estava na cidade de Corinto, em sua terceira e última viagem missionária. E o problema é que Paulo, quando se ausentou da região da Galácia, você sabe que Paulo era o grande bandeirante da fé cristã, desbravando territórios que ainda não eram conquistados pela mensagem do Evangelho, pelo cristianismo, e Paulo desbravou muitas regiões com a mensagem das boas novas da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a região da Galácia foi uma delas. O problema é que quando Paulo se ausentou dali, diz a Bíblia e a história da igreja, que as igrejas da Galácia foram invadidas por um grupo de falsos mestres judaizantes. E estes homens acreditavam que somente a fé em Jesus Cristo não era suficiente para a salvação de uma pessoa. Ou seja, já no começo da história da igreja, nós temos aqui uma situação bastante preocupante, porque nós estamos falando daquela que é a doutrina central da mensagem do Evangelho, a justificação pela fé, a mensagem da salvação, do arrependimento, do perdão dos nossos pecados. E esse grupo de judaizantes acreditavam que além da fé, a pessoa para ser salva precisava adicionar uma série de obras na sua vida, entre as quais estavam ritos, tradições, cerimônias, e a principal delas era o rito da circuncisão. E é justamente então nesse contexto que Paulo vai discorrer na epístola aos Gálatas sobre o tema da liberdade cristã. Tema este que não é exclusivo da carta aos Gálatas e tampouco do apóstolo Paulo. Se você prestar atenção em outras epístolas que foram escritos por outros discípulos do Senhor Jesus, você verá que vez ou outra eles tocam no tema da liberdade. Mas sem dúvidas, como o apóstolo Paulo era o mais erudito, o mais capaz, aquele que tinha uma oratória mais rebuscada, mais profunda, foi aquele que se aventurou a abordar esse assunto de forma mais ampla e mais específica. E é curioso porque quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler,
nós vemos ali que há uma dinâmica semelhante, tanto no versículo 1, como também no versículo 13, onde primeiro Paulo faz uma declaração, para logo na sequência fazer uma advertência. Veja comigo no versículo 1 do texto que nós lemos, Paulo começa dizendo assim: para a liberdade que Cristo nos libertou. O que Paulo está declarando aqui em primeiro lugar, em outras palavras, é que em Cristo Jesus nós somos verdadeiramente livres. E eu posso ouvir um amém? Amém. De tal maneira que eu me arriscaria a dizer que o próprio conteúdo do Evangelho, o âmago do Evangelho, se nós estamos falando aqui de pregadores do Evangelho, é impossível você pregar o verdadeiro Evangelho se no conteúdo da sua pregação não está ali o tema da liberdade. Porque a liberdade é o centro do Evangelho, é a essência do Evangelho, é o próprio fundamento das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. De tal maneira que, se nós olhamos para aquilo que Paulo disse, nós concluímos que a missão de Jesus ao vir a esse mundo foi libertar você. Porque o que Paulo afirma é que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E é curioso porque parece redundante, e Paulo foi redundante. Porque se nós olhamos ali com atenção a passagem, o que Paulo está dizendo é óbvio. É claro que quando eu sou liberto para a liberdade. Mas por que Paulo incorreu nessa redundância, nessa obviedade, ao dizer para a liberdade foi que Cristo nos libertou? Por causa do problema que ele vai dizer na sequência. Aí Paulo continua o versículo 1 dizendo assim: agora vem a advertência que Paulo vai fazer: não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que Paulo diz, em outras palavras, é o seguinte: Gálatas, vocês estão loucos. Eu estive há alguns anos na região da Galácia, preguei o evangelho da liberdade, da graça dos filhos de Deus, e este evangelho libertou vocês das paixões mais esdrúxulas que um ser humano é capaz de viver. Vocês se prostravam para objetos de madeira, de gesso, de pedra. Vocês viviam em paixões sexuais que eram abomináveis, e o evangelho libertou vocês. Mas agora, libertados de tudo isso, vocês estão caindo numa outra escravidão, que é a escravidão do legalismo. E eu costumo dizer que entre nós, ao menos os que são adventistas e estão aqui, nós precisamos sempre voltar a falar sobre o tema do legalismo nessa igreja. Porque o fantasma do legalismo, vez ou outra, assombra os corredores da igreja adventista do sétimo dia. E eu vou citar só um exemplo breve para você. Eu não sei quantos viram. A primeira vez que o doutor Rodrigo Silva foi convidado para participar daquele que na época era o podcast mais assistido do país, que era o Flow Podcast. Na ocasião, inclusive, o Igor apresentava junto com o Monark. Hoje o Monark não é mais um dos entrevistadores. E para quem não conhece o contexto do Flow, o Flow é um podcast bastante irreverente, bastante informal, que atinge um público de jovens, na sua maioria agnósticos, ateus, secularizados, usuários de drogas. Tanto é que o próprio Monark, que era um dos apresentadores, costumava entrevistar os seus convidados fumando maconha. E ele entrevistou inclusive o Rodrigo Silva dessa maneira, fumando maconha na frente dele. Enquanto na conversa o Rodrigo Silva, de maneira brilhante, ao longo de 4 horas e meia de entrevista, falava para esse grupo de jovens que assistia pela internet sobre fé, salvação, morte, juízo de Deus, arqueologia bíblica e etc. No entanto, num dado momento da conversa, eles pediram um lanche, o que é comum nos podcasts. E o lanche era um hambúrguer e refrigerante. E o doutor Rodrigo Silva, enquanto conversava, começou a comer. Enquanto isso, um grupo de adventistas estavam no chat, discutindo, sabe sobre o quê? Se o hambúrguer do doutor Rodrigo Silva era de carne ou era de soja. Nesse contexto.
Eu não estou aqui diminuindo a importância da mensagem de saúde. Eu sou um reformador da saúde, eu tenho adotado um estilo de vida mais saudável já há alguns anos. Inclusive hoje, consegui na parte da tarde dedicar um tempo para ir fazer atividade física numa academia que fica perto da casa lá onde eu estou hospedado, junto com Alice e com a sua esposa. Então, eu tenho respeito à mensagem de saúde. Mas quando nós não entendemos aquilo que Deus criou para ser uma bênção para a nossa vida, nós convertemos essa bênção em um jugo legalista sobre a nossa vida e a vida de outras pessoas. Está entendendo? Então Paulo está dizendo, cuidado. Cuidado porque o Evangelho libertou você. Viva a plenitude da liberdade do Evangelho, não tenha medo. Jesus libertou você para ser verdadeiramente livre. Não tenha medo. Não queira criar uma série de regras e coisas que não existem como princípios absolutos da palavra de Deus para tentar se proteger da liberdade do Evangelho. Só que Paulo, como era um homem equilibrado, ele não para por aí. Vamos ao versículo 13 e nós veremos que Paulo vai fazer uma nova declaração ao dizer: irmãos, fostes chamados à liberdade. Então a liberdade é um convite. Jesus Cristo convidou você a ser livre. É como se para aquela mulher que foi tomada no ato do adultério, estava a ponto de ser apedrejada, quando ele diz, mulher, vá e não peques mais, é como se ele dissesse assim, mulher, vá e seja livre. Livre. Só que, como eu disse, Paulo era um homem coerente com a mensagem total do Evangelho. Se por um lado ele se preocupava com o jugo do legalismo, por outro ele também se preocupava, sabe com o quê? O liberalismo. Porque é uma citação de Ellen White, para quem não conhece, é uma escritora da Igreja Adventista que nós cremos que foi inspirada por Deus para redigir algumas coisas importantíssimas que corroboram com a nossa visão das Escrituras e nos levam para as Escrituras. Diz ela que quando o diabo não consegue te prender no frio formalismo, ele te empurra para o fogo do fanatismo. São os dois extremos. Então Paulo agora preocupado com o liberalismo, ele vai dizer no versículo 13, na sequência do texto, não useis da liberdade para dar ocasião ao quê? À carne. O que Paulo quer dizer aqui agora é o seguinte, olha, você é livre, em Cristo Jesus você é liberto, mas cuidado para não pensar que a liberdade do Evangelho é uma carta de alforria que dá a você a possibilidade de extravasar todos os desejos carnais da sua vida. Cuidado. Isso não é a liberdade do Evangelho. E Paulo vai fazer uma lista no capítulo 5, mostrando alguns desses pecados, entre os versículos 19 ao 21, onde no começo da lista, os principais que ele cita são pecados de conotação sexual, falando de imoralidade sexual, impureza e libertinagem, ou seja, prática homossexual, adultério, pornografia, masturbação, sexo antes do casamento. Paulo começa a lista dando a entender que os pecados sexuais, eles de alguma forma afetariam a igreja. Enfim. Então, fechando essa parte, eu só estou na introdução do tema, irmãos, eu já estou desesperado com o tempo aqui. Fechando a introdução do assunto, eu queria dizer a você que o tema da liberdade não é um assunto que interessa apenas a crentes, que há pessoas que pensam assim, né, e já vem esses crentaiada querer falar de liberdade. Não, o assunto da liberdade é um assunto que interessa a todo ser humano, inclusive ao nosso governo republicano civil. Sabia disso? Sabe qual é o país que serviu de modelo para todas as repúblicas democráticas que existem hoje no mundo? Sabe qual foi o país? Os Estados Unidos da América. E quando nós lemos a Carta de Independência dos Estados Unidos, que foi redigida por alguns que eles chamam de Foundation Fathers, né, que são os pais fundadores, vejam só o que Thomas Jefferson, pode projetar para a gente o slide, por gentileza. Eu não sei se foi entregue o slide aí em cima. Foi entregue? Eu vou avançando aqui até eles projetarem para a gente ganhar tempo. Mas Thomas Jefferson, que foi um dos redatores da Carta de Independência dos Estados Unidos, vejam como ele começa esta carta ao dizer:
consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca pela felicidade. Olha que interessante. Nós temos então aqui uma carta constituinte mostrando que o tema da liberdade é uma garantia constitucional, civil. Então não é tema de crente. É um tema que interessa a todo ser humano. Eu agora vou abrir um parênteses aqui com você. Porque agora eu preciso fazer uma viagem rápida contigo, com você, para nós entendermos o que as pessoas da nossa geração pensam quando nós falamos sobre o tema da liberdade. Você nunca se perguntou isso? O que será que as pessoas que estão aqui dentro da igreja hoje, o que será que o ser humano pensa em nossa época quando nós falamos sobre liberdade? E aí vamos então aqui ao primeiro exemplo que eu trago para você. Na época em que o ex-deputado federal Jean Willis deu essa declaração, ele era deputado, obviamente. Isso foi no ano de 2017. Ele foi entrevistado por uma jornalista chamada Leda Nagli. E ela perguntou a ele o seguinte: Jean, o que você faria se soubesse a data do fim do mundo? Vejam só a resposta que ele deu. Eu acho que usaria todas as drogas ilícitas que eu não usei por ilicitude e faria muito sexo com todo mundo que quisesse transar comigo. Eu ia transar muito antes do mundo acabar. Muito beijo, muito amor e muita coisa. Um exemplo meio grotesco, né? Meio exagerado. A gente não ouve esse tipo de declaração todos os dias. Mas por que eu trouxe ela aqui para você? Porque eu acredito que há uma ideia de liberdade que não está nem implícita, está explícita na declaração do Jean Willis. Que é a ideia de que ser livre é eu fazer o que quiser, quando quiser, do jeito que eu quiser, como quiser, com quem quiser, sem que ninguém tenha o direito de impor limites sobre a minha vida. Isso é tão verdade que um estudioso norte-americano chamado Charles Colson, ele é um estudioso da área da cultura aqui no Ocidente, chegou à seguinte conclusão: vivemos numa época em que liberdade tem sido definida como escolha absolutamente livre, diz ele. Não importa o que nós escolhemos, a dignidade do indivíduo reside na mera capacidade de escolher. Ou seja, as pessoas da sua geração acreditam que só são livres, de fato, se puderem escolher de maneira absoluta o que desejam fazer com a sua vida. Mas será que essa ideia é algo peculiar à nossa geração? Eu quero dizer para você que não. Na verdade, nós estamos colhendo o fruto daquilo que foi semeado há algum tempo. E hoje, por exemplo, nós temos em nossa época quase um culto à década de 60, já viram? Até na igreja, às vezes, quando nós temos os nossos acampamentos e retiros espirituais, e o povo tem aquela noite da festa temática, o povo faz a festa dos anos 60. Meus amigos, se nós soubéssemos que a década de 60 foi justamente a década responsável por toda a revolução sexual, ética e moral que nós estamos vivendo hoje, nós olharíamos para aquela geração de uma maneira diferente. Inclusive, eu lembro que quando eu estudava história na universidade, o ano de 1968, nós chamávamos de o ano que não acabou, porque um grupo de jovens lá na França e também nos Estados Unidos da América queriam implementar na sociedade uma revolução ética e moral, quebrando paradigmas religiosos que predominaram na sociedade até então. Tanto é que o lema dessa juventude da década de 60, sabe qual era? Nós queremos 3 coisas de maneira especial: sexo, drogas e o quê? Rock and roll. Depois dá uma olhada no Woodstock para você ver o que foi o festival,
um dos mais conhecidos dos Estados Unidos, fruto das ideias dessa geração. Por que eu estou falando dela? Porque o Raul Seixas é filho desta geração. E lá na década de 70, em uma música chamada Sociedade Alternativa, o Raul Seixas já cantava aquilo que nós estamos vendo hoje ser praticado em nossa época. Em 1974, quando ele publicou essa música, vejam só o que ele já dizia: viva, viva, viva a sociedade alternativa. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Olha só que interessante. O Raul Seixas então já dizia naquela época que a única lei que deve reger a vida de um ser humano é a lei de você fazer o que bem entender com a sua vida. Faça o que você quiser. E assim você será verdadeiramente livre. Mas a pergunta ainda segue: será que essa ideia é fruto da década de 60 ou de épocas anteriores, gerações anteriores? Eu quero dizer para você que sim. Nós vamos recuar um pouquinho mais, de maneira breve. Me perdoem porque eu vou ter que ser um pouco superficial. Não dá para a gente ser exaustivo em um tema de 50 minutos aqui, falando sobre cada área de forma profunda. Não tem como. Mas todas essas ideias que estou compartilhando até agora aqui com vocês, sabe de onde vem? De algo que na escola nós chamamos de iluminismo e Revolução Francesa. Todas elas. O movimento iluminista do século XVIII era um grupo de filósofos que queriam implementar na sociedade medieval uma nova visão de mundo, rompendo com a visão de liberdade da Igreja Católica durante toda a Idade Média. Porque a igreja romana ensinava que a pessoa, para ser salva, precisava pagar indulgências, precisava pedir perdão para o padre, para o papa, precisava olhar para algumas relíquias, viajar para Roma, pagar penitência. Até que surge um grupo de filósofos que, querendo romper com essa visão, eles vão sair de um extremo e ir para o outro. Filósofos iluministas. Foi uma revolução ética, educacional, cultural e filosófica, no final do século XIX. Como fruto do movimento iluminista, nós temos a Revolução Francesa, que hoje é cultuada aqui no Brasil por alguns dos nossos ministros, inclusive. Eu já vi alguns deles dizendo em rede nacional o seguinte: nós somos iluministas. Nós não vivemos mais em uma sociedade, em outras palavras, influenciada por uma visão retrógrada, fundamentalista de religiosos fanáticos. Não, nós somos iluministas, diz ele. E o iluminismo criou a Revolução Francesa. E o que era a Revolução Francesa? Eram dois grupos, basicamente. Eles montaram uma Assembleia Nacional Constituinte. No trono da França estava o rei Luís XVI. À direita dele estavam os girondinos, que eram aqueles que queriam manter o rei e manter o poder da igreja. À esquerda do rei estavam os jacobinos, que eram aqueles que queriam destruir a igreja e acabar com a monarquia. Sabe qual era o lema dos jacobinos? Eles diziam assim: nós só vamos parar a revolução quando nós enforcarmos o último rei nas tripas do último padre. Esse era o lema deles. E agora, para quem lembra das aulas de história, vamos ver que se o povo está com a memória boa aqui. Quais eram as 3 pautas centrais da Revolução Francesa? Que inclusive hoje estão representadas nas 3 cores da bandeira da França. Quais eram? Eu ouvi alguém dizer aqui: liberdade, igualdade e fraternidade. Olha que curioso, o tema da liberdade era central na Revolução Francesa. Vocês querem saber a minha opinião sobre a Revolução Francesa? Eu vou ser um pouquinho mais suave, tá? Mas ela não é tudo aquilo que a sua geração diz que foi. Se você quiser saber o que representa a Revolução Francesa, eu vou dar 2 dicas para você. Leia o capítulo 15 do livro O Grande Conflito. E leia o livro Reflexões sobre a Revolução na França, escrito por um filósofo inglês chamado Edmund Burke. Foi uma carta que ele escreveu para um amigo dele que vivia na França, falando sobre os horrores da Revolução. Para você ter ideia, eles pegaram uma mulher, que alguns dizem que era uma prostituta, despiram essa prostituta das suas vestes, alçaram esta mulher
em uma espécie de pedestal, fizeram uma procissão com ela até a famosa Catedral de Notre-Dame, lá em Paris. Ao entrarem na catedral, destruíram a imagem de Maria que existia lá dentro, colocaram essa mulher no lugar da imagem e disseram: a partir de hoje, esta é a deusa que nós vamos cultuar, a deusa da razão, o homem no centro de todas as coisas. Nós somos livres, diz ele. Tanto é que um historiador inglês chamado Charles Colson, ao fazer uma análise da Revolução Francesa, veja, é um historiador, é um cientista, não é um crente aqui. Ele diz assim, como o cristianismo, o novo culto, falando da Revolução, era uma religião de salvação humana, a salvação do mundo pelo poder do homem, tornado livre pela razão. A cruz foi substituída pela árvore da liberdade, a graça de Deus pela razão do homem e a redenção pelo quê? Pela revolução. Amigos, um dos filósofos principais que afetaram a Revolução Francesa, um iluminista, haviam muitos, Montesquieu, Diderot, Voltaire, mas um dos mais destacados era um homem chamado Jean-Jacques Rousseau. E no livro mais conhecido de Rousseau, que era do Contrato Social, vejam como ele começa a sua obra, a sua literatura, dizendo assim, é o primeiro parágrafo, se não me engano: o homem nasce o quê? Livre, e em todos os lugares está como? Acorrentado, diz ele. O que Rousseau estava propondo aqui é um rompimento de visão de natureza humana que predominou até aquela época. Ele estava dizendo, em outras palavras, o seguinte: o ser humano é bom. O ser humano, quando nasce no seu estado mais primitivo, mais original, ele é bom, é naturalmente bom. O problema não é a natureza do ser humano, o problema é a sociedade que corrompe o ser humano. Então, na visão de Rousseau, eu não sou antropólogo, mas eu gosto um pouco de estudar antropologia, e é um termo técnico na antropologia que eles chamam o ser humano de o bom selvagem. Então, o ser humano, no seu estado original, natural, é bom. Essas ideias influenciam tanto a nossa sociedade, que você vai lembrar aqui, quantos lembram que há algum tempo aqui no Brasil, teve um psicopata, que lá na região do Goiás e em Brasília, estava invadindo algumas áreas rurais, e atormentando a vida das pessoas lá, que ficaram com medo e aprisionadas em suas casas vários dias. Lembram disso? O episódio foi televisionado aí por algumas semanas, até que encontraram ele e ele morreu. E aí eu vi alguns especialistas, os especialistas sempre aparecem nessas horas, nas redes sociais, problematizando a morte do Lázaro, dizendo que o Lázaro, na verdade, ele era uma vítima do quê? Da sociedade. É daqui que vem essa ideia. Porque conclui-se, inclusive, eu sou muito seletivo com os filmes que eu assisto. Mas conversando com meu irmão, ele assistiu o filme do Coringa, inimigo histórico do Batman. E o filme do Coringa mais recente que saiu, o grande objetivo dele é tentar justificar a maldade do Coringa, falando sobre o contexto social no qual ele foi criado, dando a entender que a maldade dele não é inerente a ele, mas é um problema do exterior que o influenciou. Eu não quero com isso dizer que nós não somos afetados pelo meio que vivemos, eu creio nisso. É óbvio que eu creio. Mas eu também quero dizer para você que a responsabilidade pela maldade que cometemos não é do meio que cometemos, mas é da escolha que fazemos por causa da nossa natureza caída e não dominada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então essa frase de Rousseau, que parece assim uma frase bobinha, ela é extremamente paradigmática, central para tudo o que vemos acontecer na sociedade hoje. Se você não entendeu aonde nós vamos chegar, analise aqui agora o que Charles Colson vai dizer sobre a fala de Rousseau. Ele diz assim: ele, Rousseau, apelava para reformadores que libertassem as pessoas das correntes das instituições, regras, costumes e tradições. Se você ainda não entendeu, vou ser um pouco mais claro ainda. Aliás, esse daqui é um livro que eu recomendo. Foi um dos livros, um dos melhores que eu li nos últimos anos, principalmente para os jovens daqui.
Jovens aí universitários, jovens que estão a ponto de entrar na universidade, leia esse livro. Você vai fazer um favor para você e um favor para a sua igreja. O livro é espetacular. Verdade Absoluta se chama. E a Nancy Pierce, que inclusive, por que eu estou enfatizando esse livro? A Nancy, ela foi aluna de um dos maiores pensadores que nós tivemos no século XX, que é um pensador chamado Francis Schaeffer. E ela estudou com ele. Ela absorveu da visão dele, da cosmovisão cristã que ele tinha. É óbvio que para nós adventistas, nós temos que filtrar algumas coisinhas, mas a essência é bastante aproveitável. E ela vai dizer que para Rousseau, as relações de fato opressivas eram as relações pessoais, como casamento, família, igreja e local de trabalho. Ou seja, você nasce livre, mas é escravizado pela sociedade. Diga-se sociedade, igreja, casamento, família. Se eu nasço livre, mas são essas instituições que me corrompem, conclusão, para que eu seja verdadeiramente liberto, na visão de Rousseau e de todos os que seguem a sua filosofia, a única maneira de eu ser liberto é me libertando das algemas do quê? Do casamento, da igreja, do trabalho, da família e etc. Pergunto, isso está acontecendo na sua sociedade, sim ou não? Sim. E essas ideias não são casuais. É fruto de pessoas que acreditam numa visão russoniana de natureza humana e de liberdade. Eu vou precisar pular isso daqui, não vai dar... isso daqui eu preciso mencionar. Um pastor adventista, que hoje, se não me engano, é diretor da FAAMA, Faculdade Adventista, lá no Amazonas. Ele fez uma tese, escreveu, eu li a tese dele, dissertação, tese de doutorado, falando sobre liberdade nos escritos de Ellen White e, consequentemente, também na história de alguns outros reformadores e na Bíblia. E ele chegou à conclusão de que, diferente do que muitos crentes acreditam, quando eu saio da liberdade da Bíblia, eu sou livre de verdade. Ele disse, não. Quando você sai da liberdade do Evangelho, você vai cair em alguma dessas correntes éticas que estão aí. Eu dou ênfase a três das que estão no quadro. Situacionismo. Muitos cristãos hoje acreditam que a ética da sua vida é uma ética circunstancial, ou seja, eu busco me adaptar às circunstâncias. Outros vão cair lá no hedonismo. Sabe o que é o hedonismo? O prazer é a ética da sua vida. Ou seja, eu só sou livre se eu fizer aquilo que me dá prazer. Por fim, aquele que eu creio que é o pior de todos e talvez o mais atual é o emocionalismo. O que diz o emocionalismo? É o argumento do quê? Do amor. Esse é o que as pessoas mais gostam, irmãos. Deus é amor. Nós temos que amar o próximo. Amor, tudo é amor hoje. Um amor sentimentalista, relativista, um amor destituído de princípios, de valores, um amor que significa qualquer coisa. Tem gente hoje que diz que se separa por amor, e amanhã eu vou mostrar para vocês aqui no templo. Por amor. Enfim, vamos aos exemplos práticos. Vou pular essa citação de Ellen White aqui, por causa do tempo que temos, mas vamos aos exemplos atuais da nossa geração agora. Será que em nossa época as pessoas estão sendo influenciadas por essa visão errada de liberdade? Vejam só, aí nós temos um dos maiores influenciadores digitais aqui do Brasil, que tem arrastado alguns jovens. Na verdade não são nem jovens. A maioria dos que o seguem são crianças, juvenis e adolescentes. E eu sei que tem muitos da nossa igreja que consomem conteúdos dele. E continua, pai e mãe, deixando o seu filho consumir conteúdos dele, que você vai ver onde seu filho vai parar. Porque no ano de 2016, eu monitorei o trabalho dele durante alguns anos. E em 2016, ele gravou um vídeo chamado Felipe Neto é ateu. E num trecho do vídeo, ele disse o seguinte, abro aspas: eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o que é certo e errado, para que eu tenha o meu próprio valor de certo e errado. A base da sociedade foi constituída desta forma, lindo. Que bom que existiu,
E ele conclui: mas eu hoje não sinto a necessidade de ter um livro me dizendo o que fazer e o que não fazer, para que eu saiba o que devo fazer e não fazer. Contra que livro ele estava falando ali, amigos? Contra que livro? O que ele queria dizer, em outras palavras, é o seguinte: olha, se até algum momento este livro serviu como padrão ético e moral para a sociedade, uma sociedade que não tinha uma concepção clara sobre a vida, científica sobre o mundo, tudo bem, respeito. Mas eu hoje, iluminista, com uma mente científica, universitária, acadêmica, não preciso de um livro me dizendo o que fazer e o que não fazer para que eu saiba o que fazer e o que não fazer. Visão equivocada de liberdade. Outro exemplo, aí está. Essa frase tem sido repetida, às vezes até por pessoas da nossa igreja, irmãs da nossa igreja, irmãos da nossa igreja, cristãos, que são adeptos do movimento feminista, radical, adeptos de uma visão equivocada sobre o que é ser uma mulher. E essa frase, meu corpo, minhas regras, está implícita nela uma visão de mundo. A visão de que quem manda no meu corpo sou eu. Deus, pai e mãe, pastor e ancião de igreja, não tem direito nenhum de me dizer o que eu devo e não devo fazer com o meu corpo. Eu sou o dono do meu corpo e faço o que quiser. Meu corpo, minhas regras. E essa frase é usada especialmente por esse grupo na defesa do aborto indiscriminado, não se engane. Quando eles alçam a bandeira do meu corpo, minhas regras, não estão defendendo o aborto para algumas situações específicas, porque hoje aqui no Brasil, a nossa lei já dá a possibilidade das mulheres abortarem para algumas questões específicas. Sabe o que esse povo quer? Me desculpe, amigos, eu não sou advogado, não sou da área do direito, não sou especialista em leis, eu estou analisando aqui o ponto de vista teológico sobre o tema. Sabe o que esse povo quer? Institucionalizar um culto a Moloque aqui nesse país. É legalizar o assassinato de bebês, que são os mais indefesos. Esse povo gosta de falar de minorias, gostam de falar de oprimidos. Quem é mais minoria e mais oprimido do que um bebê? Mais indefeso do que um bebê? Um feto. E no ponto de vista bíblico, a vida começa desde os primeiros momentos da gestação. Diz a Bíblia que quando Isabel foi saudada por Maria, você lembra o que aconteceu? João Batista vibrou dentro do seu ventre. Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, fala sobre as influências pré-natais. Que o pai e uma mãe que faz um culto com o filho desde quando o filho é um embrião, ele já recebe impressões que formarão a sua personalidade. Esta é a visão bíblica de mundo. Então, meu corpo e minhas regras, não cabe. Não cabe. Pelo menos não para um cristão. Mas isso é o quê? Fruto de uma visão equivocada de liberdade. Outro exemplo é o exemplo da teoria de gênero. Aqui, um casal teve um filho em Pernambuco há alguns anos. Resolveram criar o filho sem gênero. Vejam o argumento utilizado pelos pais. Nós não impomos nada. Ele é um menino, imposto pela sociedade da forma como foi registrado. Mas, se mais à frente ele decidir que não é menino, é uma decisão dele. A gente enxerga com a mente muito aberta. Ariel é uma criança independente de qualquer coisa. O gênero vai ser uma o quê? Escolha dele. Ou seja, não basta você nascer com uma genitália masculina ou uma genitália feminina. É uma questão de escolha, como nós vemos aqui no argumento utilizado. Você é livre. Nem mais a natureza biológica do ser humano é suficiente para determinar a sua identidade sexual de gênero. Não, você é livre, você escolhe o que deseja ser. Você percebe a sociedade que vivemos? Visão equivocada de liberdade. Mas, irmão Jefferson, e a igreja? Porque o que me interessa é a igreja. Será que na igreja nós temos exemplos de que essa visão errada está influenciando a nossa prática de fé religiosa?
Eu só vou ter tempo para mostrar um exemplo para vocês. Não vai dar tempo da gente mostrar outros. Há alguns anos, em um dos nossos internatos, foi convidado um palestrante, famoso, cantor, pregador. Eu dou graças a Deus que ele já não está mais aqui, porque eu creio que essa igreja é conduzida por Deus. E apesar da gente ver algumas coisas às vezes acontecer, amigos, que nos assustam, eu continuo que Deus está e continuará no controle dessa igreja até o final. Eu tenho viajado de norte a sul desse país, e eu quero dizer para você que apesar de algumas coisas que às vezes nos dão tristeza, eu conheço em todos os lugares por onde passo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo dentro da igreja adventista do sétimo dia. Tanto pastores como leigos dessa igreja. Então não se desespere, porque Jesus Cristo disse que apesar do diabo fazer de tudo para tentar destruir a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas aconteceu esse episódio. Era uma vigília jovem, e esta pessoa começou a dizer o seguinte: na religião de Cristo todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. E quem é que determina o que convém e o que não convém? Essa é a pergunta central. Com 20 anos de idade eu achava que era a igreja. Achava que se eu abrir o manual da igreja, se eu ler Ellen White o suficiente, se eu consultar a liderança, eu vou saber qual é a vontade de Deus e o que é lícito, o que me convém. Uma pausa rapidinha aqui. Para quem é palestrante, pregador, para quem dá aula e já estudou um pouco de análise de discurso, existem algumas coisas que ele não disse aí, mas que ao mesmo tempo ele disse, porque está nas entrelinhas. Quando ele diz assim, com 20 anos de idade, ele quer dizer o seguinte: quando eu era inexperiente, um jovem imaturo, um jovem incapaz, eu achava que eu tinha que consultar a igreja. Em outras palavras, a igreja não tem capacidade e autoridade de te ajudar a descobrir o que convém e o que não convém. Não convém. Eu achava que Ellen White, ou seja, Ellen White também, líder ancião de igreja. Não, a gente não respeita mais. Continua. Ele termina ali dizendo: achava que se eu abrir Ellen White, o manual da igreja, se eu abrir o manual da igreja, se eu ler Ellen White o suficiente, se eu consultar a liderança, eu vou saber qual é a vontade de Deus, o que é lícito e o que me convém. E ele conclui: com 34 anos, ou seja, agora mais experiente, eu tenho muito pouco interesse no que pessoas dizem, ou tradições dizem. Eu tenho interesse em Cristo e no Evangelho. Agora ele volta para a pergunta: e quem é que determina o que convém e o que não convém? Resposta: quem determina? Eu. E agora vem o verniz. Porque uma vez que eu nasço de novo e estou em Cristo, Ele está em mim. Amigos, isso é muito perigoso. São praticamente as mesmas palavras e ideias do Felipe Neto, só que travestida com uma roupagem de teologia, porque o diabo é astuto. A Bíblia diz que, se possível, ele enganaria quem? Vocês lembram? Os escolhidos. Ele é astuto. Ele coloca um verniz, uma casca, para seduzir os crentes, é óbvio. Então ele responde dizendo: eu decido o que convém e o que não convém. Visão equivocada de liberdade, influenciando até o povo de Deus. E tem muitos de nós que pensamos assim, desse jeito. Ellen White diz: fui instruída de que Satanás se esforça especialmente para levar homens a julgar que Deus se agrada de que escolham o seu próprio modo de proceder. E ela conclui: independentemente, ou escolha o seu próprio modo de proceder, independentemente do conselho de seus irmãos. Essa ideia de você fazer o que quiser, sem consultar seu pai, sua mãe, o pastor, o ancião, a igreja, o manual, Ellen White, é uma ideia que vem da mente de quem? Eu não ouvi. Essa ideia vem da mente de quem? Satanás. Satanás. É ele que quer enganar você pensando que vivendo assim você é livre. Não dá tempo, sobre isso daqui eu vou falar amanhã. É uma página
que se autodenomina adventistas subversivos e que tem incentivado aí as pessoas a viverem na prática de algumas coisas que a Bíblia condena, querendo dizer que é cultural, que é do passado. Aqui eles estavam incentivando os jovens a fazer sexo antes do casamento, que não tem problema nenhum. Isso é livre. Não precisa mais viver de acordo com aquilo que se ensinava antigamente. Dr. Carlos Flávio Teixeira, na conclusão da sua tese, ele observou que existem duas crises na área da liberdade em nossa geração: crise de autoridade e crise de valores. Na crise de autoridade, ele disse assim, é uma dificuldade de aceitar e obedecer à autoridade de Deus, da Bíblia, da igreja, da família e até do Estado. Na crise de valores, é uma dificuldade de definir e ser fiel a valores éticos morais, inclusive dificuldade de aceitar valores legados por gerações passadas. Para você entender essa segunda definição, que talvez seja um pouquinho mais difícil, há algum tempo uma irmã me escreveu falando sobre um caso. Ela era daqui, inclusive dessa região do Nordeste, e ela casada, mas numa viagem para cá, para o Brasil, mora no exterior, encontrou uma paixão antiga da sua adolescência, e conversando com essa pessoa que também era casada, despertou ali a chama, despertou. E ela já não vinha muito bem com o esposo, e resolveu me escrever perguntando: irmão Jefferson, o que você acha que eu devo fazer? Que decisão difícil, irmãos, não é? Muito difícil. Sabe o que é isso? Visão equivocada de liberdade, dificuldade de definir valores éticos e morais que são absolutos. A paixão até pode falar aí no seu coração, mas quando você tem uma visão correta, bíblica de liberdade, e é tomado pelo poder do Espírito Santo, ainda que bata no coração, pelo poder de Deus, você vai negar o pecado e vai escolher viver em santidade para a honra e glória do Senhor. Preciso fechar. Vamos finalizar, eu fecho o grande parênteses que eu abri aqui, com 4 perguntas. Vamos para a Bíblia agora. 4 perguntas, de maneira bem objetiva. Por que ser livre, então? Resposta que os revolucionários nos dão: porque a sociedade nos escraviza. Resposta que a Bíblia nos dá, João 8,34. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é o quê? Escravo. Do quê? Do pecado, certo? Então, em uma coisa a gente concorda com os revolucionários, com os iluministas. Todos nós somos o quê, amigos? Todos nós somos o quê? Eu sou escravo, vocês são escravos. Não tem ninguém aqui dentro da igreja hoje que não é escravo. Quem vos fala, quem me ouve, quem está lá em cima, todos os que estamos aqui somos escravos, todos. A divisão começa agora. Tudo bem, eu sou escravo, mas então do que eu preciso ser liberto? Vamos responder. Os iluministas vão dizer que é das instituições sociais, da família, da igreja, dos costumes, das tradições. Você tem que ser liberto disso tudo, porque isso te escraviza. Na visão bíblica, Romanos 6,18. E uma vez libertados do quê? Pecado. Então, de acordo com a Bíblia, o que escraviza o ser humano? É o que, amigos? Então, no ponto de vista bíblico-teológico, o problema da sociedade não é um desvio moralista. O problema da sociedade não é também apenas financeiro, político, filosófico. Não. O problema da sociedade tem um nome. O nome que a Bíblia dá se chama o quê? Pecado. É a natureza do ser humano. Mas, irmão Jefferson, hoje não é legal falar de pecado. As pessoas não gostam. Pois é. Mas aquele que prega o verdadeiro evangelho não está preocupado em ser politicamente correto. A preocupação do que prega o verdadeiro evangelho é uma só: ser biblicamente correto e pregar a mensagem que Deus manda que seja pregada. E é impossível você pregar o verdadeiro evangelho se você não fala de pecado. Impossível. Impossível. Impossível, volto a repetir. Você vai apresentar um Cristo crucificado, cujas pessoas não vão valorizar o sacrifício que ele fez ali. E vão fazer de Cristo ministro do pecado. Vão banalizar a cruz.
não vão dar valor ao preço altíssimo que ele pagou ali. Alto. Terceiro tópico, penúltimo, né? Como eu preciso ser livre, então? Já entendi que eu tenho que ser livre porque eu sou escravo, já entendi que pela Bíblia eu sou escravo do pecado, mas agora qual é o caminho para a minha liberdade? E aí os revolucionários vão dizer que é através de emancipação social, através de revolução, através de independência, luta política. É isso que eles respondem. Daí que vem movimento feminista, Black Lives Matter, Simone de ONGs, causas sociais, etc. Mas de acordo com a Bíblia, Gálatas 5:1, texto que lemos no começo, para a liberdade foi que quem nos libertou? Tem outro microfone? Eu falo tanto que não tem bateria que aguente o irmão Jefferson, irmãos. Cristo libertou. Agora presta bastante atenção aqui, tá? Não foi por acaso que acabou nessa hora, não. Eu até entendo, em alguma medida eu posso até concordar que cientistas sociais, que antropólogos, que filósofos, psicólogos cheguem às conclusões que eles chegam quando estudam a sociedade e dizem que o problema da sociedade é o machismo, que o problema da sociedade é a homofobia, que o problema da sociedade é o racismo. Eu até entendo de verdade. E poderia, até certo ponto, concordar com eles, analisando a sociedade de maneira científica. Porém, pelo ponto de vista bíblico, nós já entendemos que o problema da sociedade é o pecado, e a única forma das pessoas serem verdadeiramente libertas não é através de comunismo, não é através de capitalismo, nem Lula, Bolsonaro, Moro ou Tiririca, não. O único capaz de libertar o ser humano é o agente que a Bíblia chama de Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia e a igreja tem uma missão aqui: levantar na sociedade a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel e dizer para todo ser humano que só em Jesus Cristo nós somos verdadeiramente livres. A igreja existe para essa finalidade. Quando crentes hoje, cristãos hoje, começa a se degladiar dentro ou fora da igreja por causas políticas, se dividindo por isso, é um diagnóstico de que nós perdemos a finalidade da nossa existência, a nossa missão aqui no planeta Terra. Nós existimos para elevar Cristo na sociedade, como o único capaz de libertar. Cristão não crê em soluções políticas para a melhoria do mundo. Cristão crê que a solução está na volta e liberdade proposta pelo Senhor Jesus. E eu concluo. Esse é o último tópico. E o meu tempo já se foi. Para que ser livre? Na visão dos revolucionários, para desfrutar de uma vida independente, fazendo o que eu sinto ou o que eu desejo ser melhor para mim. É a liberdade sem restrição. Na visão da Bíblia, Romanos 6:22. Olha esse texto, irmãos. Olha aqui, olha para frente. Preste bastante atenção. Olha o que esse texto diz. Agora, porém, libertados do quê? Do pecado. Transformados no quê? Servo. Sabe o que significa a palavra servo no idioma original? Escravo. Olha que louco o que Paulo está dizendo. Quando eu sou libertado do pecado através de Cristo, na visão do Evangelho, eu me torno de novo o quê? Escravo. É por isso que eu disse que aqui dentro hoje tem um monte de escravo. Eu sou escravo. A pergunta na Bíblia não é quem de nós é escravo. A pergunta bíblica correta é a seguinte: quem é o Senhor da sua vida? É o sexo, o dinheiro, o trabalho, a política, o futebol, os relacionamentos, as viagens? Ou é o Senhor Jesus Cristo?
De quem você é escravo? Quem é o Senhor da sua vida? Deus tinha que me libertar, irmãos. Eu era um escravo. Já passou 1 minuto. Vocês querem que eu fale um pouquinho da história ou a gente para por aqui? Tem certeza? Vocês vão voltar amanhã? Então tá bom. Eu vou ser curto aqui, tá? Vou ser bem objetivo. Deus tinha que me libertar. Eu era um escravo. Um desgraçado de um escravo. Escravo da minha própria personalidade. Orgulhoso. Crítico. Pastor não presta. Igreja Adventista Babilônia. Me sentia o máximo. Era escravo. Minha esposa era escrava dos seus sentimentos. Escrava, irmãos. Sentimentalista, tadinha. Minha sogra sofre muito com isso. Minha esposa foi criada nesse meio. Uma visão muito romântica da vida. Escrava. E aí Deus nos leva para lá. Deixa eu passar aqui para o deserto. E ontem eu disse para vocês, para aqueles que não estavam no primeiro dia, eu era um dissidente da igreja de 27 do sétimo dia. Eu dizia que o Espírito Santo não é Deus, que Jesus não é Deus, que a igreja era a Babilônia. Eu ataquei essa igreja com ódio mesmo, irmãos. Ódio. Porque eu creio que essa igreja estava enganando pessoas. E aí tive a ideia de ir para esse lugar com a minha esposa, lá na divisa do México com os Estados Unidos. Uma escola missionária fundada por um ex-pastor adventista. A gente queria estudar lá. Eu, evangelismo, e a Bruna, nutrição. Chegamos lá, não era nada do que a gente pensava. Quando ela entrou no trailer, eu disse para vocês que ela chorava copiosamente de desespero, porque ela não queria ficar aí. Olhando de dia assim é até bonito, mas era afastado de tudo. E a nossa vida de sofrimento começou. Ali no meio é o trailer que nós morávamos, o motorhome. Lá em cima no topo você vê alguns blocos. Eram blocos de argila que a gente fazia, porque a escola era tão pobre que não tinha dinheiro para comprar tijolos. Eu fiz tijolo, igual os judeus fizeram lá no Egito. A gente tinha que produzir. A gente extraía a argila da subida da montanha, misturava com a palha, com os pés fazia a mistura, o lodo, depois juntava dentro de um molde, esperava secar. Cada bloco pesava cerca de 20, 25 quilos mais ou menos, e a gente descia com os carrinhos de mão para levar até os lugares da construção. Passei meses, porque lá não tinha nem fogão a gás, era tudo a lenha. Passei meses trabalhando, sabe fazendo o quê? Cortando lenha. Sou especialista. Alguém me abordou aqui ontem, irmão, você tem algum curso universitário? Eu não lembro, era um pastor jubilado. Está aqui o pastor, né? Foi o senhor pastor. O curso que eu tenho, eu sou doutor em cortar lenha, pastor. Doutor. Passei meses cortando lenha lá, para a gente cozinhar. Minha esposa, tadinha, foi a que mais sofreu, sem dúvidas. Com frio intenso, ela acordava para preparar o café da manhã dos alunos da escola, umas 3h30, num frio de -8, -10 graus, mais ou menos. Numa cozinha que faltava água com frequência, que faltava luz com frequência, que teve uma época do ano, que como faltava água, acumulava louça de dias assim, dias. Sem exagero, Deus é testemunho. Olhava para o chão, tinha uma nuvem preta no chão, sabe do que? Moscas que se amontoavam no chão da cozinha. Moscas. Vocês não têm noção do ódio que eu tenho de mosca. Em casa, para vocês terem ideia, quando aparece uma mosca, eu mato mosca com régua, de tanto ódio que eu tenho. Com régua. Mosca. Várias delas. E a Bruna sofrendo. E eu disse para vocês que ela precisava ser liberta, assim como eu também. E é curioso porque na minha família nós temos alguns exemplos de liberdade. E ontem eu terminei dizendo para você, né, que lá no alto da montanha, eu olhei lá para cima, quando eu estava procurando a Bruna de um lado para o outro, rodando pelo deserto, desesperado, porque eu tinha medo que ela fizesse alguma besteira. Eu não encontrava ela em lugar nenhum. Quando então olho lá para cima, e sabe o que aconteceu?
E agora, eu conto ou não conto, irmãos? É que eu estou sendo tentado aqui para terminar contando uma outra história para vocês. Amanhã eu continuo, tá bom? Eu tenho uma história para contar para vocês de uma libertação que não dá. Não dá para ficar em falta. Você vem amanhã, eu vou continuar a história. Deus faz tanto milagres, irmãos. Eu vou encerrar com essa história. Temos jovens aqui. É porque eu estou falando de liberdade. E eu quero dizer para você jovem, para você adulto, que é escravo. Eu vi Deus fazendo um milagre dentro da minha família, com meu cunhado. No auge dos seus, eu contei essa história aqui em 2017. Quem que estava aqui em 2017 ou 2018 quando eu vim? Olha só, bem pouquinhas pessoas, né? Então eu vou contar, porque a maioria não ouviu dizer. O meu cunhado, no auge dos seus 17 anos de idade, não queria saber de Deus. Meu sogro e minha sogra já eram cristãos, não eram adventistas, e ele não queria saber de Deus. Meu cunhado é um jovem bonito, 1,87 m, forte, descendente italiano, pegava todas as jovens de lá da cidade, as mais bonitas que tinham lá, ele pegava todas. Bebia e depois confidenciou para a gente que até maconha ele fumou algumas vezes. Feriado de 15 de novembro. Meu sogro e minha sogra sofrendo com essa vida do meu cunhado, 17 anos de idade. Feriado prolongado, meu cunhado vai com os amigos para o litoral do Paraná e aluga uma casa. Cerca de 25 jovens dentro dessa casa, bebendo, se prostituindo, nessa vida aí, que eu acabei de dizer. Chegou o último dia, eles tinham que entregar a chave da casa. Meu cunhado, que era o motorista de um dos veículos, pediu: vamos maneirar hoje, não vamos beber muito. Passaram o dia inteiro bebendo. Deu meia-noite, eles entregaram a chave. Meu cunhado entrou no carro, embriagado. Os amigos juntos. Começou a chover torrencialmente. Para quem não sabe, Curitiba está a quase 900 metros acima do nível do mar. Então tem que subir uma serra perigosa. Perigosa. Meu cunhado entrou no carro, pegou o volante, disse para os amigos: não durmam, eu estou com sono. Preciso que vocês fiquem conversando comigo. Alguns quilômetros andados, todo mundo já estava dormindo. Meu cunhado no volante. Chegou num trecho onde ele tinha que pegar um contorno para ir para a nossa cidade. Ele passou o contorno. Meu cunhado conhece tudo lá na região, de estradas, enfim, ele conhece bem a região ali. Ele passou, quando então o celular dele toca. Era uma amiga que estava no carro de trás, junto com um grupo de jovens. Ela ligou para ele e disse: Bruno, você passou do percurso. Você está indo no outro sentido, vai aumentar uns 50 minutos o caminho. E já não tinha mais o que fazer. Meu cunhado continuou. Sabe o que aconteceu naquele dia? Ele andou mais alguns quilômetros e ele entendeu o que aconteceu. Sabe o que aconteceu, amigos? Meu cunhado dirigiu cerca de 50 quilômetros do trecho da serra do litoral do Paraná, dormindo no volante. E ele só acordou quando o celular dele tocou. E era amiga dele falando com ele. Ele não lembra absolutamente nada do que aconteceu na viagem daquele dia. Mas eu digo para você o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Um anjo dirigiu o carro do meu cunhado. Por 50 quilômetros. Dirigiu o carro dele. Aí você deve estar perguntando: mas como que pode um anjo dirigir um carro de um ímpio? Sabe por quê? Porque ele tinha uma família sustentando a vida dele, de joelhos, no altar da oração. E resumindo essa longa história, o meu cunhado, Deus lutou com ele, intensamente, amigos, até que ele conheceu a jovem. Eu lembro de madrugadas que meu sogro saiu de carro para procurar o meu cunhado, porque ele não chegava em casa. Vendo se o carro dele estava tombado na BR, ele tinha morrido. Meu cunhado chegava em casa às vezes, no meio da madrugada, meu sogro ali dormindo também. De manhã ele ia lá, via meu cunhado, pegava o meu cunhado, quando acordava, levava para o quarto e dizia: meu filho, sai dessa vida, meu filho. Se Jesus voltar hoje, você vai estar perdido. Teu pai e tua mãe querem ir para o céu com você. Para de viver essa vida, Bruno.
E Deus começou a se manifestar na vida dele. Até que meu cunhado conheceu uma jovem. Nós oferecemos estudos bíblicos para essa jovem. E hoje eu quero dizer para você que meu cunhado está liberto e ele está batizado junto com a sua esposa na igreja adventista do sétimo dia. É ancião na igreja onde ele congrega. Meu cunhado é uma bênção, um homem de Deus, faz culto com a sua esposa, culto todos os dias, estuda a Bíblia, estuda a palavra, ajuda financeiramente a igreja. Meu cunhado é um homem de Deus, irmãos, um homem de Deus. E agora eu quero falar com você que está aqui nessa noite e que tem alguma escravidão na sua vida. Nós vamos ter uma mensagem musical agora. Amigos e amigas, eu não sei o que te escraviza. Não se distraia com quem vai entrar aqui, preste atenção no que o Espírito Santo vai dizer para você. Hoje nós vamos quebrar o protocolo. Eu gostaria que viesse aqui à frente, porque se eu chamar para levantar, todo mundo vai levantar. Então eu quero chamar para vir aqui à frente. Você que tem alguma algema na sua vida, alguma algema que te causa vergonha, que só você e Deus sabe. Se você acredita que hoje, pelo poder do Espírito Santo, Deus pode te tornar uma pessoa livre, você vai vir aqui, você vai chegar diante de Deus, vai apresentar sua algema para Ele e vai dizer: Deus, aqui está a minha algema, elas me causam vergonha, Senhor, mas nessa noite, eu creio que o Senhor pode arrebentar essas algemas de pecado. E em nome de Jesus eu estou aqui cheio de vergonha diante do Senhor, mas também cheio de fé, porque eu creio que nessa noite eu posso ser liberto pelo poder do Espírito Santo. Se você deseja ser livre, 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 e você crê nisso, enquanto o trio vai louvar o nome do Senhor, vem aqui à frente, entregue a sua algema ao seu Deus e creia, porque nesta noite o Espírito Santo pode libertar você.